Nós vamos pensar na nossa temática anual, os que permanecem: fé, esperança e amor. E vamos, nessa primeira mensagem, refletir nessa temática à luz da segunda carta que Pedro escreve, no capítulo 1, e vamos ler do versículo 1 até o versículo 9. Diz assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aqueles que mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Graça e paz lhes sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Seu divino poder nos deu tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. 5. Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude, o conhecimento, ao conhecimento, o domínio próprio, ao domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade, o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas, atentes para isso, impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Senhor, alimenta o nosso coração mais uma vez. Nós lemos a Tua Palavra, nós cantamos a Tua Palavra, nós oramos e agora pedimos que nesta proclamação consigamos ouvir aquilo que o Senhor tem a nos dizer. E por favor, Deus, ajuda-nos a permitir que o nosso coração esteja sensível à Tua voz. Deus, ajuda-nos a abrir mão de tudo aquilo que consideramos, às vezes pelos nossos achismos, e consigamos então absorver a Tua Palavra. Essa é a nossa oração, a fazemos no nome de Jesus. Amém. Os que permanecem, fé, esperança e amor. Nós nos reunimos pelo menos 2 vezes para discutir qual seria a temática do ano 2022. 2021 foi a temática nós. E sentimos então o desejo de dar continuidade, pelo menos em algum aspecto, à importância do amor, a importância do amor de uns para com os outros, à luz do amor de Deus para com a nossa própria vida. Então, entendemos que nós precisaríamos de um direcionamento, entendendo a dificuldade, ou seja, fazendo um ensaio profético, tentando, de certa forma, olhar para o presente, mas também avaliando o que seria no ano de 2022, estabelecemos então, à luz de 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13, o capítulo do amor, os que permanecem, fé, esperança e amor. Durante todo esse ano, as nossas programações, os nossos encontros, os nossos roteiros, e eu quero lhe convidar aqui a potencializar em suas conversas essa temática, fé, esperança e amor. Agora, nos apoiando nesse texto que acabamos de ler, segunda carta que Pedro escreve logo no seu primeiro capítulo,
nós temos aqui algo muito interessante. No primeiro momento, Pedro já abre com uma sequência de apresentação. Ele se apresenta como servo e depois como apóstolo. Tem tudo a ver com aquilo que ele vai desenvolver ainda neste capítulo. E a lógica é justamente essa. Primeiro nós somos servos. Primeiro nós somos aqui escravos. Primeiro nós temos um Senhor. Primeiro nós nos rendemos por completo a esse Deus que deve governar, como já falado aqui, totalmente a nossa vida, o nosso coração. Ou seja, nós temos esse direcionamento e nós servimos a um Deus que domina toda a esfera do nosso coração. E depois sim, apóstolo. Apóstolo não no sentido de alguém que tem um destaque, alguém que é superior numa cadeia desenvolvida hoje na religiosidade. O cara é o apóstolo fulano de tal. Não, não. Apóstolo não por título, mas por missão. Apóstolo significa enviado. Ou seja, eu sou enviado porque eu sou servo. E só faz sentido o envio à luz do serviço, do encontro e da permissão que ele de fato possa governar a minha vida. Mas por que essa segunda carta vai ser escrita, vai ser então direcionada a um grupo específico de pessoas, ou até possivelmente a algumas igrejas gentílicas e pessoas também que se reuniam a partir do judaísmo, mas que tinham compreendido Jesus como Senhor e Salvador? Possivelmente essa carta é para consertar, alinhar, direcionar, porque a igreja estava sendo bombardeada com muitas heresias, falsos ensinamentos a respeito da vida de Jesus, falsos ensinamentos a respeito da soberania do próprio Deus. Algumas pessoas estavam ali questionando, colocando empecilhos. Será que de fato Deus governa todas as coisas e nós em algum momento somos atingidos também por isso? E agora nós temos, é possível perceber, algumas pessoas estão espalhando falsos ensinos, e o que Pedro vai dizer é reforçar, não somente, eu vou aceitar, meu amor, o que vem de você é muito bom, obrigado, Santa Edmara. Pedro agora, mais do que apontar o equívoco, ele vai apontar o caminho correto. E nós vamos então nos deparar com isso. Mas eu queria chamar a atenção para algo que não aparece. Aparece na primeira carta, se você for lá na apresentação, mas não aparece na segunda, que é a colaboração nessa carta, como alguém que vai escrever junto de Pedro, do Silas ou do Silvano. Até mandei para o Silas hoje dessa brincadeira aí de nomes, né, coisa e tal. Silas é uma derivação, Silvano um outro nome, possivelmente latino, e outro nome judaico. Mas é interessante notar que Silas ou Silvano é a mesma pessoa, né? Mas no caso aqui o nosso é Silas Júnior. Se você chamar Silas, por exemplo, na presença do pai, o pai vai atender e o Júnior possivelmente vai se manter em silêncio. Então nós temos o Silas Júnior. Mas é interessante notar que Silvano ou Silas, ele se coloca como cooperador do reino de Deus e como alguém que entendeu a sua missão de expandir esse reino. Porque ele aparece nas narrativas de Atos como alguém que coopera com Paulo, mas também aparece como alguém que coopera com Pedro. Ou seja, ele não tem uma dificuldade de se relacionar com as pessoas, de se colocar à disposição, porque algumas pessoas só se colocam à disposição a determinado grupo. Olha, eu penso como esse grupo, eu trabalho com esse grupo, eu tenho a mesma perspectiva sociopolítica, econômica desse grupo, e então eu vou trabalhar com essas pessoas. Então, quando essa pessoa é convidada a trabalhar com uma outra pessoa, não, mas fulano de tal vota em tal candidato, ou fulano de tal tem esse posicionamento político, econômico, ou fulano de tal, não. Aí as pessoas ficam assim, eu só gosto de trabalhar ou desempenhar alguma função se for junto da pessoa que pensa que tem a mesma perspectiva que eu tenho. Nós percebemos na vida de Silvano ou de Silas algo totalmente diferente. Ele trabalha assim, no apoio, no envio, na proclamação do evangelho aos gentios por intermédio de Paulo, mas também trabalha com esse reforçar da proclamação da pessoa de Jesus juntamente do querido Pedro.
Nós olhamos para o texto e agora sim temos condições de analisar. Eu gostaria que colocasse o versículo 3, que diz assim: seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. No primeiro momento nós podemos destacar que somos convidados a exercer a piedade cristã. E aqui eu preciso abrir um parênteses muito interessante, sobretudo para a nossa geração e para o tempo que nós estamos presenciando, de que piedade não é se mostrar, não é ter uma aparência de alguém que tem dó, tem pena de uma outra pessoa. Piedade cristã tem tudo a ver com encontro íntimo e profundo com Deus. A piedade não está relacionada a você olhar, fulano é tão piedoso no sentido de mansinho, se mostra como alguém que tem pena e abraça todas as causas. Não, a piedade cristã tem a ver com se relacionar com Deus, não tem a ver com aparência, mas tem a ver com abrir o coração para que, voltando ao princípio do capítulo, no mesmo capítulo, no início, versículo 1 que nós lemos, a ser servo, a se abrir a esse convite para que Deus possa se relacionar conosco, para que Deus possa corrigir os nossos equívocos, para que tenhamos comunhão com Ele. E aí sim, resultado dessa piedade é também a humildade. É inadmissível, é impossível encontrar alguém que seja piedoso e ao mesmo tempo seja alguém soberbo, alguém que fale de forma a atropelar as pessoas, alguém que não se importe literalmente com todas as causas e com todas as pessoas. Um piedoso se relaciona com Deus, permite que o seu coração seja quebrantado, e então ele, a partir desse encontro com Deus, dessa abertura para o serviço, ele se relaciona à luz desse encontro com as pessoas. Piedade não tem nada a ver com a aparência, com aquilo que demonstramos, com a cara que fazemos, com os posts que compartilhamos. Piedade tem a ver com encontros permanentes, diários com o nosso Deus. E aí sim, e somente dessa forma conseguimos atender, como diz o versículo 1, o versículo 3 do capítulo que estamos lendo, capítulo 1, conseguimos atender aquele que nos chamou, não para a nossa glória, não para o nosso reconhecimento, não para termos mais seguidores, não para apontar para a nossa própria vida, mas para a própria glória e virtude do nosso Deus. Amém, gente? Nós somos convidados a desenvolver um relacionamento com Deus, a ponto de gerar uma piedade, não uma aparente piedade, mas uma piedade cristã, para atender aquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. O próximo versículo, estamos fazendo a exposição do texto, diz que por intermédio destas Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Por intermédio destas, Ele já nos deu, atente-se para isso, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas. Nós percebemos uma busca desenfreada por muitas coisas, por status, por poder, por dinheiro, por reconhecimento, na sociedade atual. Mas a perspectiva cristã é que nós já recebemos, e Paulo vai escrever isso aos Efésios, toda sorte de bênção a partir do momento que abrimos o nosso coração para Jesus e aceitamos
o aceitamos como Senhor e Salvador da nossa vida, já recebemos toda a sorte de bênção. Agora, o Pedro vai nos dizer, por intermédio dessas, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas. Nós não precisamos ficar caçando, batendo as portas, tentando encontrar sentido de vida no prazer e em vários entretenimentos que são oferecidos a nós, mas nós já temos, a partir do encontro com Jesus Cristo, as suas grandiosas e preciosas promessas. A busca desenfreada por algo, como se necessitássemos de fato daquilo, traz um esvaziamento existencial. Pessoas buscam, e olha que interessante, algumas até encontram, mas depois de encontrar, depois de fazer, depois de realizar, ainda assim continuam com vazio existencial. Por quê? Elas não entenderam que o sentido de vida, elas não entenderam que o bem mais precioso que nós temos são as promessas do nosso próprio Deus. Mas o que buscar? Aí nós encontramos a resposta no próprio versículo: a busca pela natureza divina e a fuga da corrupção do mundo. Gente, isso aqui é forte demais. O que de fato nós temos buscado? E vamos falar daqui a pouco, já estamos caminhando para chegar nesse ponto, sobre o tipo de busca e a forma da busca que nós precisamos desenvolver. Mas atente-se, porque o texto nos convida a ter uma busca não pela nossa natureza, mas pela natureza divina. E, contrariamente, enquanto fazemos esse caminho, enquanto nos dirigimos em buscar a natureza divina, o amor de Deus, enquanto buscamos a misericórdia de Deus, enquanto buscamos o perdão de Deus, tudo aquilo que Jesus fez, se retirava para orar, se relacionava com o Pai, buscava a vontade do Pai, escolhia a luz a partir desse encontro com o Pai, fazia todas as coisas a partir do encontro com o Pai, amava, perdoava, curava, ensinava, implementava o reino de Deus. Ou seja, Jesus buscava a presença, a natureza divina do Pai incansavelmente. Consequentemente, a fuga da corrupção deste mundo. Quando nós não buscamos, e aqui não tem um outro caminho, se você não busca a natureza de Deus, você se perde na corrupção deste mundo, que vem por intermédio da cobiça. Gente, isso é muito sério. Porque às vezes nós achamos que estamos nos aproximando por conta de tempo de igreja, por conta daquilo que fazemos. Eu estou na igreja todos os dias. Isso não significa, muito pelo contrário. Pode significar excessos, pode significar fugas de problemas dentro do lar, problemas pessoais, pode significar muita coisa, mas uma coisa não significa necessariamente: aproximação com o próprio Deus. E aí não tem outro caminho. Quando nós não buscamos a natureza divina, nós nos perdemos na corrupção do mundo. E a corrupção não necessariamente financeira, a corrupção do caráter, a corrupção da forma que olhamos para as pessoas, da forma que olhamos para nós mesmos. E aí a pergunta é: como buscar? E Pedro vai dizer: por isso mesmo, empenhe-se, destaque essa palavra, para acrescentar à sua fé a virtude, o conhecimento. Precisa ser de forma empenhada. Porque a nossa natureza, Gabi, ela não é uma natureza que a gente já acorda assim: eu vou buscar a vontade de Deus, eu vou fazer a vontade de Deus, eu vou ler a Bíblia agora, eu vou orar agora. Olha, se você é assim, é algo extraordinário, porque o ser humano, por conta de Gênesis 3, a queda, o capítulo 3, nós
temos um distanciamento e que se a gente não se empenhar, e uma outra versão, se não me falha a memória, Almeida século 21, traz algo aqui, fazer um esforço, ou seja, precisa ser algo intencional e às vezes na marra, na força, na garra. Eu não quero, mas eu vou fazer. Eu estou com isso aqui de vontade, mas eu vou fazer. Paulo, escrevendo aos Coríntios, a sua primeira carta, não falha a memória, capítulo 9, ele vai dizer que esmurra o seu próprio corpo, e usa ali uma metáfora das Olimpíadas, porque aquilo era possivelmente identificado na Grécia, consequentemente na cultura romana. Ele se obriga, se esmurra a obedecer, para que ele, tendo chamado, tendo convocado, tendo sido porta-voz de Deus, ao convencimento do Espírito a tantas pessoas, ele mesmo não se perca. Há pessoas que foram instrumentos de Deus na vida de tanta gente, mas hoje se encontram desanimados, porque deixaram de se empenhar para acrescentar à fé a virtude. Acrescentar de maneira empenhada, esforçada, e eu pontuaria ainda de forma disciplinada. Quer ver, a gente tem disciplina para muita coisa. A gente tem disciplina para estudar. Eu estou no último semestre do mestrado, então faltou disciplina, já era. Você não escreve. Faltou disciplina, quem está na graduação aqui sabe disso, fazendo a sua monografia, ou quem está aí na sua tese de doutoramento. Faltou disciplina, é menos um dia para produzir, para ler, para pesquisar, para redigir o material. Faltou disciplina, daqui a pouco você já passa, e se você ainda não fez isso, eu aconselho você a fazer, colocar um limite de tempo para o Instagram. Passou de 1 hora, ele vai lá, já te dá aquela comunicação, te dá aquele aviso, mas não é para você fingir que nada está ali, apareceu aquele negócio na tela, dá um ok e volta, não. É para você, poxa, de fato, acho que eu estou passando muito tempo consumindo. Se faltar disciplina, nós não lemos a Bíblia. Se faltar disciplina, nós não não desenvolvemos o nosso trabalho. Se faltar disciplina, nós não fazemos aquilo que nós planejamos. É bonito demais fazer uma agenda, e eu tenho um quadro, faço anotações, eu tenho um bloco de notas, mas se nós não nos empenharmos, se nós não tivermos disciplina, da 11, da meio-dia, a gente, nossa, eu fiz uma coisa dos 10 itens que eu coloquei aqui para fazer. Também não vai ser exagerado, que às vezes você coloca 20 coisas num espaço de tempo muito curto e depois fica frustrado. Claro, não tinha como, aquilo ali, a matemática te ajudaria, aquilo ali não cabe naquele tempo, a não ser que você acorde 4 horas da manhã, a não ser que, e aí sim, quanto mais responsabilidade nós assumimos, gente, aqui é algo que nós percebemos conforme vamos ficando adultos, né? Mais cedo nós precisamos acordar e mais tarde dormir para conseguir gerenciar essas coisas. Mas 8 horas, como a pandemia já nos mostrou, é importante descansar também, porque isso ajuda na produção. Mas o que eu quero pontuar é justamente isso. Nós precisamos fazer essa busca de forma empenhada, esforçada e também disciplinada. As disciplinas espirituais é um projeto que nós vamos lançar ainda nesse trimestre, falando sobre o desenvolvimento da leitura bíblica, do estudo da palavra, da devocional, um desenvolvimento da nossa vida a partir da oração, e vai chegar aí no Instagram e também no YouTube da nossa juventude, essas disciplinas que foram gravadas pela galera aqui da nossa juventude também. E aí nós precisamos nos empenhar. Caminhando para finalizar, agora temos o que eu considero até o ápice do texto, os versículos 5, 6 e 7, e eu peço a sua atenção aqui para a gente caminhar para o final. Por isso mesmo,
Vós, fazendo todo o empenho, acrescentai a fé, a virtude, o conhecimento, ao conhecimento, o domínio próprio, ao domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade, a fraternidade, o amor. Vamos ao crescimento espiritual sadio, as 7 virtudes que o texto nos apresenta. E como a mentalidade hebraica, o número 7 é o número da perfeição. E é algo que traz também uma ideia de completude. Ou seja, nós precisamos acrescentar a fé. A fé é o primeiro passo. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé nós não temos acesso, ou seja, a salvação é por meio da graça. É pela graça por meio da fé, ou seja, uma entrega total, autêntica, entendendo e compreendendo que nós precisamos de um Senhor e de um Salvador para conduzir a nossa vida, mas nós não podemos parar na fé. Está aqui um dos motivos pelos quais nós não somos abduzidos, somos levados, aceitou Jesus, você some, não. Após o encontro de fé, por intermédio da fé que nós temos com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós continuamos e acrescentamos à fé a virtude, e acrescentamos à virtude conhecimento, e acrescentamos ao conhecimento domínio próprio. E não adianta ter muito conhecimento e ausência de domínio próprio. A ideia aqui é uma ideia de se empenhar, mas é uma ideia também de equilíbrio, é uma ideia de completude. Há muita gente com fé, se entregou, mas parou, estacionou, estagnou naquele momento. Essa pessoa não dá passos, essa pessoa não dá uma continuidade. Precisamos nos acrescentar a nossa fé a virtude conhecimento, e conhecimento está relacionado diretamente a esse encontro com Deus, e esse encontro não apenas nas celebrações, esse encontro não apenas nos cultos, esse encontro não apenas no PGM, mas esse encontro que vai gerar também um domínio próprio. Conhecimento sem domínio próprio vai resultar diretamente em tolice. Domínio próprio não é apenas quando você está desenfreado, não apenas quando você está estressado. Domínio próprio é saber controlar o seu pensar, o seu falar e também o seu agir. Mas se você tiver domínio próprio, precisa acrescentar a perseverança. E perseverança sem a piedade resulta talvez num ativismo e na falta de sensibilidade para perceber o que de fato Deus quer. Há muita gente perseverante, há muita gente insistente, mas por conta da ausência da piedade, voltando à piedade lá no início do texto, que é um encontro profundo e íntimo com o nosso Deus, que ilumina, que lança luz sobre a nossa vida, persistência, perseverança, insistência sem piedade pode resultar num ativismo, e pode resultar numa teimosia. Eu quero isso, eu vou atrás disso, eu preciso disso, porque é isso que eu acho que é o correto. Mas se você não tiver a piedade, o encontro com Deus, você pode estar sendo apenas um teimoso religioso. A piedade, a fraternidade, essa irmandade, essa comunidade, esse amor pela comunidade, e a fraternidade, o amor. Temos condições então de encerrar e concluir e encerrar à luz de 1 Coríntios capítulo 13. Agora permanecem os 3: fé, esperança e amor, porém o maior deles é o amor. Voltando ao texto, vamos unir 2 de Pedro com 1 Coríntios. Agora permanecem os 3: fé, esperança e amor, porém o maior deles é o amor. Versículo 8 de 1 Coríntios, se estiver aí, coloca para a gente, diz: porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em suas vidas, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos.
Porque se as 7 virtudes estiverem crescendo na vida de cada jovem, adolescente, na vida de cada membro da primeira igreja batista de Niterói, na vida de cada pessoa que se entregou a Jesus Cristo e o tem como Senhor e Salvador, se essas 7 virtudes estiverem crescendo, nós seremos impedidos pelo pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo de sermos, gente, aqui está algo seríssimo, inoperantes e improdutivos. Do grego, estar ocioso, inativo, desocupado, inoperante, improdutivo, estéril, inútil. Na ausência da busca pela vontade divina, nós cairemos, até de forma e de maneira religiosa, pela cobiça dos olhos, das propostas do mundo. Mas, se nós tivermos essas 7 virtudes, se nós nos dedicarmos ao nosso Deus, se nós nos empenharmos, nós evitaremos, ou melhor, Deus evitará em nosso lugar de sermos ociosos, inativos, desocupados, inoperantes, improdutivos, estéreis, inúteis. Eu quero concluir dizendo que tem muita gente que se tornou, infelizmente, inoperante e improdutivo por causa de pessoas. Deixa eu falar um negócio para você. Quem te chamou, lhe convida nessa noite a um verdadeiro arrependimento. E deixa eu te dizer algo muito sério, as pessoas passam. Eu fazia isso, eu tinha tal projeto, eu trabalhava com aquilo, mas por conta de fulano, beltrano, ciclano, eu não quero nem saber mais de igreja. Você se tornou inoperante, você está ocioso, inativo e desocupado. E sinceramente, é o grupo que mais dá trabalho numa comunidade de fé. Porque não tendo nada para fazer, vigia-se então a vida do outro. Não é esse caminho. Mas aonde? Como? Como já dissemos. Olha, se a gente fizer lá o caminho, se prevalecer no nosso coração fé, esperança e amor, nós não seremos inoperantes, improdutivos, inúteis, não no sentido de espécie de ofensa, mas de não ter utilidade onde nós estamos. Nós ocupamos um espaço 2, 5, 10, 20 anos e ocupamos o espaço apenas daquele que assiste. Você tem algo, ele assiste. Você convida para algo, alguns nem assistem, mas ele assiste. Você lança um desafio, ele é apenas alguém que assiste. Nós precisamos, no exercício do amor, que é o maior dos 3 que permaneceram, oferecer o nosso coração. Mas onde trabalhar? Olha, vem para a tenda de oração. Você tem uma folga na sua semana? Você tem 1 hora da sua semana? Se coloca à disposição. Mas fala assim: Senhor, não permita que o meu coração esfrie. Me ajuda a me empenhar, a me esforçar. Você é alguém que tem um testemunho público abençoado? Porque não adianta ser mau testemunho. Ser aqui uma coisa, levanta a mão, chora, se emociona, mas lá fora ser um cara da pá virada. Não adianta. Dar mau testemunho, não adianta. Mas se você tem um testemunho público legal, se você sabe sorrir,
você pode se envolver na recepção da nossa igreja. Libras, nossa celebração, poderia ter alguém nosso ali, deveria ter alguém nosso ali, para se comunicar com alguém que não está conseguindo ter acesso, a não ser frações do culto, as quais são colocados lá pelo pessoal da transmissão, as letras. Discipular pessoas. Olha, eu estou aqui, eu posso fazer um passo a passo com alguém, eu posso caminhar com alguém, fazer parte de um pequeno grupo multiplicador. Há tantas coisas, trabalhar na ornamentação, ou seja, há muitos que são inoperantes, improdutivos no reino de Deus por conta de pessoas. Mas eu queria dizer o seguinte: pessoas passam, e o seu compromisso é com Deus, que vocaciona, que chama, que convida. E quem não é inoperante, quem não é improdutivo, quem não está ocioso, está trabalhando e cumprindo a vontade de Deus, estabelecendo o reino de Deus, onde quer que esteja. Gente, isso é bênção demais. Daniele está na Grécia, Arthur Datrino, a partir do PGM, teve uma confirmação para fazer o seminário, está no Seminário do Sul. Me pediu umas 30 páginas de bibliografia. Eu falei: calma, rapaz, você está animado, hein? Carol vai para o curso de discipulado, de liderança e discipulado da Palavra da Vida. Viu a galera aqui? Disposta a se envolver no reino de Deus. E eu faço uma observação quanto à liderança do PGM, porque o PGM floresceu no momento mais difícil em toda a sociedade, em todo o mundo. Período de pandemia, as pessoas isoladas. E as coisas vão sendo multiplicadas a tal ponto que é bonito de se ver. Foi por intermédio de um PGM que o Arthur Datrino depois se tornou líder, PGM da Marcela, do Pedrinho, e lidera um outro, vai liderar, vai nascer novos PGMs. Ou seja, nós sonhamos em multiplicar. Até o final do primeiro semestre, nós queremos chegar pelo menos a 11 PGMs. Queremos chegar a 13 PGMs até o mês da juventude. 14 PGMs. A gente sabe onde quer chegar. E a gente quer exalar fé, esperança e amor. Mas para isso, precisamos obedecer às 7 virtudes que nós encontramos no texto. Eu quero lhe convidar. É prática nossa, em algum momento do culto, da celebração da juventude, nos colocarmos de joelhos. E eu quero lhe convidar a ajoelhar-se nesse momento. E se você é alguém que foi vocacionado por Deus, foi convidado por Deus a fazer algo, começou a fazer e desanimou, começou a fazer e desistiu, eu quero dizer o seguinte para você: que você seja agora preenchido pelo ânimo, não apenas das pessoas, não apenas de uma palavra, não apenas de um culto, mas pela presença de Deus que habita em você, que é realidade em você. Peça perdão: Senhor, eu olhei muito mais para as pessoas. Senhor, eu estou inoperante, eu estou ocioso, eu estou criticando. Eu não quero fazer isso. Eu quero colocar a minha vida à tua disposição. Onde quer que o Senhor me enviar, onde quer que o Senhor desejar que eu esteja, eu quero cumprir a tua vontade. Que seja um momento de arrependimento. Quebrante seu coração e se coloque à disposição de Deus. Peça ao Senhor empenho para estudar. Às vezes você tem empenho para assistir a série, você tem, mas empenho para ler a Bíblia você não tem. Empenho para crescer você não tem espiritualmente. Peça ao Senhor perdão, Senhor, porque eu tenho priorizado muitas coisas, amizades, mídias, aquela minha série favorita, mas eu tenho me perdido na busca pela vontade divina. Senhor, nós estamos aqui e o primeiro pedido é um pedido de perdão coletivo, comunitário. Nós não podemos perder tempo, porque o teu reino
tem avançado e nós queremos fazer parte daquilo que o Senhor está fazendo no mundo. Senhor, desperta jovens, adolescentes, para que se envolvam com a tenda de oração. É uma experiência transformadora, porque ali nós exercemos o amor, o maior deles, dos que permanecem, para com os de fora. Ali nós recebemos pedido de gente que chora, de gente que não tem um direcionamento. Ali nós falamos, às vezes só anotamos. Ali nós damos e cedemos o nosso ouvido para que essa pessoa possa abrir o seu coração. Ó Deus, não permita que passemos anos da nossa vida como alguém que apenas está analisando, comentando, criticando, mas que não se envolve, não trabalha. Perdoa-nos, Senhor. Abençoe também, ó Deus, para que tenhamos mais gente, mais líderes, nos pequenos grupos multiplicadores. A igreja sonha e tem por meta 2022 chegarmos a 25 PGMs em toda a igreja. Potencializa, ó Deus, a liderança nessa igreja, na juventude, para que possamos exercer o maior deles, os que permanecem, fé, esperança e amor. Exercermos o amor do Senhor para com os de dentro também, Senhor. Pedimos que o Senhor desperte vocações nesse momento. Pedimos que o Senhor possa reavivar o dom que há em cada um dos jovens e adolescentes aqui, ou daquele que nos acompanha. Pedimos ao Senhor que confirme vocações. Pedimos ao Senhor que traga visão e perspectiva bíblica e da implementação do Teu reino na faculdade, na escola, na vizinhança. Ó Deus, enquanto estivermos conversando, que tenhamos um espírito de ousadia para revelar às pessoas que procuram e que se perdem suas paixões, ó Deus, em busca de sentido de vida, apresentarmos Jesus, Senhor e Salvador da nossa vida. Ajuda-nos, Senhor, a ter esses objetivos e a nos empenharmos, a trabalharmos, a nos esforçarmos para que possamos alcançá-los. Essa é a nossa oração e a fazemos no nome que é sobre todo nome, no nome de Jesus. Amém.